Fala pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Tô trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal, dessa vez um vídeo que dá início a uma nova série que vai ter aqui, que é pra você, aquela pessoa que comprou as boxes de Speed Duel, ou mesmo você que quer montar um deck temático de algum anime, seja o Yu-Gi-Oh! GX, o tradicional, ou mesmo os mais avançados, e você não sabe como montar esse deck, só que você queria jogar com aquela coisa, meio pra se divertir, só que você quer jogar no máximo o poder daquilo. Então, por exemplo, você quer montar um Mago Negro na força máxima, eu vou trazer esse deck pra vocês. E a gente vai dar início a essa série do canal, apresentando pra vocês esse, que é o deck do Astro nesse vídeo, que é o Gate Guardian, ou o Guardião dos Portões, que usava o Irmão Paradox, tá? Então os Irmãos Paradox usavam esse deck, o deck de Guardião dos Portões, e eu tô trazendo ele com o arquétipo que saiu, acho que no final de 2023, se eu não me engano, que são algumas novas cartas de fusões que deram uma nova repaginada no deck. Pra avisar pra vocês que vai ter alguns vídeos no canal nos próximos dias que vão ser focados nesse deck, principalmente em duelos, apresentando ele pra vocês. Eu vou trazer também as cartas que você já tem, se você comprou essa box de Speed Duel aqui, tá? E aí você, bom, uma carta a menos que você tem que comprar pra usar o deck. E, além disso, quero ressaltar que quem quiser comprar esse deck de mim, pelo menos a parte de Guardião dos Portões, que roda somente, sem a parte das cartas extras que eu coloquei, sem a parte das hand traps, você pode entrar em contato comigo pelos comentários ou no Instagram mesmo, que a gente conversa e negocia. Se você for de São Paulo, melhor ainda pra eu te entregar, beleza? Então vamos pro vídeo. Beleza, pessoal, tá aqui então o deck na frente de vocês com o extra deck, tá? Só um pequeno aviso antes pra vocês estarem cientes que esse não é um deck que você vai pegar, você vai ir pro campeonato local na sua região e você vai ganhar todas as partidas e você vai ser o campeão. Não, esse deck aqui, como é um deck mais for fun, um deck voltado pros personagens do anime, ele vai ser um deck forte e consistente na estratégia de usar essas cartas do anime, mas ele não vai ser um deck campeão, assim, ele vai ser um deck que você vai conseguir descolar uma vitóriazinha ali, se você jogar muito bem com ele, aí dependendo das matchups que você for pegar, você vai conseguir fazer uma coisa ou outra, mas a ideia não é essa, tá? Esse é o deck pra ser um deck for fun, mas forte naquilo que ele se propõe a fazer. Então beleza, o que saiu basicamente que fortificou o deck, né? Além das coisas que eu vou mostrar de suporte pra vocês, saíram novas fusões, tá? Então eu tô andando com duas de cada uma, tá? Então tem essa aqui primeira, que é o Guardião dos Portões, é a fusão dos três, beleza? Aí tem esse daqui, que é a fusão do Sanga com o Kazejin. Tem esse que é a fusão do Sanga com o Suijin. E tem esse que é a fusão do Suijin com o Kazejin, tá? E aí o que eles fazem, cada um deles? Bom, primeiro, o maior Guardião dos Portões. Ele não deixa que o oponente dê alvo nas cartas do seu lado do campo. Se ele der alvo, algum efeito de alvo, você pode negar esse efeito e destruir a carta do oponente 3 vezes por turno. E para você invocar ele, você precisa mandar para banimento, você tem que banir as 3 peças, seja da mão, do campo ou do cemitério, beleza? Então esse aqui é o mais fácil de invocar e tem um dos efeitos que é o mais útil de todos, beleza? E quando ele deixa o campo, o que acontece? Ele invoca uma das fusões menores. Aí as fusões menores, elas precisam que você sacrifique, que você bana do campo os materiais, tá? Então cada um dos dois, e cada um tem um efeito, que é esse aqui, ele vai buscar uma magia ou armadilha que cite os 3 guardiões do portão. Esse aqui vai zerar o ataque de um monstro do seu oponente, e esse aqui vai negar a ativação de uma spell ou trap do seu oponente. E isso acontece 2 vezes por corrente. O resto aqui são cartas normais que vão geralmente em todos os decks atualmente, beleza? Então é basicamente isso, tá? E esses aqui, quando eles deixam o campo, eles invocam uma das peças que estavam banidas pro seu campo. E aí, por que esse deck ficou viável novamente, né? Então eu vou mostrar as cartas que eu estou utilizando no deck e vocês vão entender aos poucos. Primeiro, estou utilizando uma de cada das peças, o Sanga, o Suijin e o Kazejin. Aí eu estou usando 3 do tanque do labirinto. Esse tanque do labirinto funciona assim. Quando você invoca ele, você pode invocar ele por invocação normal, ele não pode atacar no turno que ele foi invocado. Mas o que ele vai fazer? Ele entrou em campo, você pode escolher uma das 3 peças, seja do seu cemitério, seja do deck, seja do banimento, e colocar ele e transformar ele numa magia contínua, tá? Então ele vira uma magia em campo, significa que ele estando em campo você pode trazer uma das fusões. E se ele faz isso quando o campo estiver ativo, eu vou mostrar o campo pra vocês já já, vocês conseguem destruir um monstro do adversário sem dar alvo, beleza? Esse daqui é o Carniçal, né? Esse Carniçal, se ele tá na sua mão, você envia ele pro cemitério e você vai buscar o campo, que é esse daqui. E quando ele tá no cemitério e o campo tá em jogo, você durante a etapa de dano, você consegue destruir
uma das cartas de monstro do seu oponente, tá? No começo da etapa de dano. E o campo faz exatamente a mesma coisa do que esse daqui. Ele faz uma vez por turno, só que eu posso ativar campo em cima de campo. Então eu ativo esse campo, aí coloco uma das fusões como spell. Aí ativo outro campo em cima desse, né? Aí eu ativo o efeito de novo, e assim por diante. Então se você sacar 3 campos na mão, você pode ativar os 3 de uma vez e com esses 3 campos colocar os 3 guardiões do portão na sua zona de spell ou trap. E pensando que o Carniçal você vai jogar ele pro cemitério para buscar o campo, você com certeza vai ter mais de um campo na mão, se caso você abra com essas 2 cartas, beleza? Então, além disso, o campo tem um outro efeito interessante, que é monstros com menos de 5 estrelas que foram invocados, eles não podem atacar no turno que eles foram invocados, tá? Então é bem interessante esse efeito, além de combinar com essas outras 2 cartas. Aí você tem as spells e traps, né, que são do arquétipo. Essa daqui, se eu controlo um guardião dos portões, pode ser qualquer uma das fusões, seja a grande ou as pequenas. Você vai poder destruir um monstro do seu oponente, você escolhe ele e destrói. E aí no cemitério, você pode banir essa carta, e aí você recupera pra mão um dos 3 que estejam banidos, beleza? Esse efeito de banir do cemitério e recuperar pra mão ou do deck, tem tanto nessa daqui, tanto no ataque duplo, quanto na Hirioko, quanto na presa de Hiraigumo, né? Que são as cartas novas do arquétipo. A Hirioko, se você tem menos vida que seu oponente, um monstro guardião dos portões seu, ele vai ganhar a diferença da vida que o seu oponente tem como ataque. Então geralmente essa aqui é a carta que você quer usar para você deixar o seu guardião dos portões mais forte, esse daqui, com muito ataque e você limpar o campo do seu adversário e acabar com os pontos de vida dele. E aí a Hiraigumo, ela funciona como uma armadilha, você coloca ela aqui. Quando você ativa, todos os monstros que estiverem na mesma coluna que ela, o monstro do seu oponente, você destrói. E da mesma forma que os outros, ela entra como um monstro de 2100 de ataque no campo, que você pode usar para material, seja lá para quê, ou para sacrifício, e você pode banir ela no seu cemitério e recuperar um dos 3 guardiões do portão, beleza? Aí você tem, eu tô usando a carta de transformação campal para poder buscar o campo, né? Ela é uma carta que busca carta de campo, já que você só pode ter 3. Aí eu tô usando Implantar Fusão nessa build. O Implantar Fusão é uma carta que você vai ficar travado em somente invocações fusão. E quando você ficar travado nas invocações fusão, você vai poder buscar do seu baralho um dos materiais e invocar ele no campo. Então você pode, por exemplo, revelar o Guardião dos Portões, o maior de todos. E aí você invoca qualquer um dos 3 materiais que você utiliza para fazer ele direto pro campo, tá? Mas aí, novamente, você só pode fazer invocações fusões depois disso. Tem o Prisma, que é um herói do elemento, que roda nesse deck, tá? Essa build aqui tá com 2, mas eu já rodei com 1 e acho até um pouco melhor. Que é o quê? Você invoca ele por invocação normal e ativa o efeito dele. O efeito dele vai ser um efeito que você revela uma fusão do seu extra deck e você joga um dos materiais dela pro cemitério. E aí o Prisma vai se tornar o nome desse card. Então é como se ele se transformasse no nome Suidin aqui, Kazejin ou Sangue. E aí você pode usar esse mesmo Prisma como material de fusão para poder fazer os seus Gate Guardian. E aí só pra ressaltar, pra quem comprou a box de Speed Duel, né? O que vem na box de Speed Duel que pode ser útil nesse deck? Então vem os 3, o Suidin, o Kazejin e o Sanga, né? E vem o Prisma, tá? Então essas 4 cartas, vem inclusive uma cópia do Prisma, mas se você tiver sorte você pode tirar mais um, como esse aqui que eu tirei. E essas 4 cartas já entram no seu deck caso você queira montar o deck do zero, carta por carta, beleza? Aí, além disso, eu também tô usando esse Herói Vive, que é uma carta mágica que você ativa, você paga metade dos seus pontos de vida e você invoca um herói elementar do deck. Então, qual que é a principal premissa, né? Você vai ativar isso, vai jogar o Prisma do deck, e você vai ficar com 4.000 de vida, você vai perder metade da vida. Só que como você perdeu metade da vida, suponhamos que sua jogada se desenvolveu, e aí você vai estar com menos vida que seu oponente. Então você vai poder ativar isso pro seu monstro ganhar a diferença entre os seus pontos de vida e o ponto de vida do oponente. Ou seja, ele vai ganhar 4.000 de life, de ataque, em um só turno utilizando um herói vivo. Lembrando que essa carta só pode ser usada uma vez por turno. Aí tem uma pequena engrenagem de Mago Negro aqui, por quê? Porque essa carta aqui, ela busca um monstro ritual do seu deck. Esse monstro aqui, você pode revelar ele da sua mão e procurar um mago, uma carta que ele chama Mago Negro, que são essas aqui basicamente. A Alma dos Magos. Como funciona a Alma dos Magos? Eu vou declarar assim, efeito pra entrar na mão. Aí eu tenho que jogar um monstro do tipo mago, que seja até nível 7, pro cemitério. Então é uma forma de eu puxar o Kazejin muito fácil, porque o Kazejin é mago e ele é nível 7. Então eu envio ele pro cemitério, o Alma dos Magos entra por Special, e aí ele tem um segundo efeito. Que é o seguinte, eu ativo esse efeito, eu descarto 2 magias ou armadilhas, pode ser no campo ou na mão, e aí dessa forma eu consigo
puxar, sacar cartas igual o número de cartas que eu descartei, então 2 ou 1. Então, por exemplo, ativo ele entra em campo, joga o Kazejin pro cemitério e eu tô com um campo aqui. Aí o campo vai transformar o Suijin em magia. Aí eu aqui falo efeito do Alma dos Magos, descartando o Suijin, que é uma magia contínua, e o campo pra comprar 2 cartas no meu baralho, beleza? E isso é muito forte. E aí aqui acabou então a engine do deck, tá? Aí aqui são algumas cartas que eu complementei, que são Hand Traps. Eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre Hand Traps. Essas cartas aqui eu não estou negociando, tá? São só cartas pra você dar interação no seu oponente e parar a jogada dele, beleza? E aí o deck tem algumas opções, né? Como por exemplo, você pode querer colocar mais uma das magias, né? Que é as magias que destroem monstro. Você pode querer colocar mais uma das magias que você aumenta o ataque do seu monstro. Você pode querer colocar mais de Iraigumo, porque é um monstro interessante, tá? Além disso, se você quiser, se você sabe como jogar com as Hand Traps, né? Você pode falar assim, ah não, eu prefiro jogar com mais Hand Trap. Então beleza, então você pode fazer uma build em que você tira um Carniçal, você vai manter 3 ou 2 cópias do Herói Vive, você vai tirar um dos Prisma, porque você não quer acessar o Prisma dessa forma, você quer acessar através dessa spell. Você vai tirar 2 desse Preparação dos Ritos, que é o que busca esse monstro aqui. E com isso, você também vai tirar a usina de implantar fusão e vai encher de Hand Traps do seu deck, beleza? Além disso, tem algumas cartas que eu vou passar rapidamente aqui, quem quiser tá parando e lendo é interessante, tá? Pra você colocar no seu extra deck pra fortalecer o que a sua build puder fazer, beleza? Então é isso, pessoal, esse foi o deck, tá? Vai ter vários vídeos nos próximos dias de eu testando esse deck, jogando contra o Alex, que é o meu amigo. A gente vai jogar, vou jogar contra tanto o Six Samurais, que é um deck bom dele, e o Mago Negro, e aí uma versão sem usar muita Hand Trap, que é pra vocês verem como que é a engrenagem desse deck funcionando, beleza? Então, obrigado pra quem ficou até aqui, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário, e lembrando que você pode adquirir esse deck, é só entrar em contato comigo e a gente negocia legalzinho, beleza? Então é isso, valeu, falou, até mais!